Aqui mais uma vez para trazer mais um estudo sobre a nossa série Lar Cristã, tratando do plano de Deus para a família. E hoje à noite nós iremos ler Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Mateus 17, versículo 24 até o versículo 27. Iremos tratar sobre um assunto interessante. Tratamos sobre o dinheiro no lar. O Evangelho de Mateus, ele traz esse relato para nós, tá bom? Então vamos aguardar aí, você encontrar na sua Bíblia, e nós iremos ler essa passagem da Palavra de Deus. Mateus capítulo 17, versículo 24. Nossa live de hoje tem como objetivo edificar a família, o povo de Deus, seu lar, sua família. Tá bom? Então nós iremos trazer essa palavra hoje à noite, aqui pelo nosso Facebook. É importante olhar a família no âmbito em que nós estamos vivendo. A luta que tem para a preservação da família tem sido uma grande batalha, mas estamos juntos nesse negócio. A palavra de Deus diz assim, Mateus 17, versículo 24, diz: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e lhe cobrava as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse-lhe ele: Sim. Entretanto, entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem se cobra imposto? Dos filhos da terra, os tribunos, ou o censo, ou dos seus filhos, ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que não se escandalize, dizei-nos: Vai ao mar, lança-te o anzol e tira o primeiro peixe que abrir a boca, encontrareis um estande. Toma e dá por mim e por ti, ou paga por mim e por ti. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Muito bem, nós estamos hoje à noite tratando sobre a realidade viva e olhando também sobre a família cristã. A família cristã e no lar cristão, o plano que Deus tem para essa família. E Deus apresentando isso, nós já tratamos diversos assuntos aqui. A Bíblia no lar e outras ferramentas assim. Mas hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o dinheiro no lar. O dinheiro ele foi usado por Abraão. Lá no passado, já se tinha dinheiro. Dinheiro não é uma coisa de ontem, nem tampouco do século passado, mas é de muito longe. Quando nós lemos 23 do livro de Gênesis 23, e o versículos de número 2 e 6, disse: Então morreu Sara em Queriat-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar e chorar por ela. Versículo 6 diz: E ouvindo meu Senhor, o príncipe dos poderosos, eis que por meio de nós enterrar a tua morta, mas na mais escolhida de nossa sepultura, nenhum de nós te venderá a sepultura para enterrar a morte. Mas Abraão fez questão de comprar, ele queria comprar, queria pagar o preço para enterrar a sua morte. Foi usado também por Jesus, quando Jesus Cristo ele estava ali naquela região da Galileia, estava naquela região da Galileia, o que ele fez? Ele usou o dinheiro para pagar os impostos,
né? E o imposto da dracma era necessário que se pagasse. Os reis, os discípulos, os apóstolos, todos eles usaram dinheiro. O dinheiro é mencionado tanto no contexto de bênção como de maldição, de perigo. Para entender melhor a atitude, nós devemos ter uma relação com o dinheiro no lar. Nós precisamos, de fato, estudar a Bíblia e aprender com a Bíblia a respeito desse assunto. Um assunto que muitas vezes não é questionado, mas o dinheiro ele tem um papel fundamental no lar. O lar precisa saber lidar com o dinheiro. O marido precisa saber lidar com o dinheiro, a esposa precisa saber lidar com o dinheiro e ensinar os filhos a também saber lidar com o dinheiro. O dinheiro ele não deve ser o senhor da nossa vida, mas deve ser o servo, ele deve ser para nos servir. Ou seja, você deve ter dinheiro para comprar as suas necessidades, acudir os necessitados e etc. Então, quando se trata de dinheiro na Bíblia, nós iremos olhar aqui a palavra de Deus. Nós vamos olhar quando se trata de dinheiro na Bíblia e quando se trata de dinheiro no lar. Tá bom? Então, é importante o dinheiro no lar. Sem dinheiro a gente não faz as compras, né? Não pagamos as despesas telefônicas, água e luz e tantas outras despesas que nos acarretam no dia de hoje. Então o dinheiro ele supre esse tipo de necessidade. O amor a ele torna algo perigoso porque as pessoas pelo dinheiro fazem coisas erradas, mente, engana e tantas coisas assim. Mas não é errado ter dinheiro, é errado não saber administrar o dinheiro. Então é importante saber usar e não ser usado pelo dinheiro. Eu gostaria de olhar aqui rapidamente sobre o dinheiro na Bíblia, né? Lá no livro de 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e 12, diz assim: procurais viver quieto, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, não necessitando de coisa alguma. Então, por isso que é necessário trabalhar, ganharmos o nosso dinheiro, para que nós não venhamos a viver necessitado por coisa alguma. Então, nós é importante isso, né? Importante entendermos isso, compreendemos isso. O dinheiro, ele é essencial para que nós procuremos viver quieto, tratando dos nossos próprios negócios, trabalhando com as nossas próprias mãos e, além do mais, não andar em desonestidade, mas sermos honestos em toda a nossa maneira de viver. Muito bem, prosseguindo aqui, nós podemos olhar a palavra de Deus e quando fala de dinheiro na igreja, a atitude é de coleta para a igreja, ou de top ganância. Podemos ver, quando se fala de dinheiro, é um exagero tanto de um lado como de outro da igreja. Agora, é importante nós notarmos as bênçãos que o dinheiro traz. Exemplos, pessoas abençoadas pelo dinheiro. Nós temos o exemplo de Abraão, né? Na palavra de Deus, claramente lá em Gênesis 13, versículo 6, veja o que a Bíblia diz a respeito de Abraão. Diz assim: e Abraão, a terra não tinha capacidade para habitar junto, porque Abraão possuía muitos bens, de maneira que não podia habitar junto. Nós encontramos Jó como sendo o homem mais rico do Oriente, de condições de posse, e outros como Davi, Salomão, José de Arimateia. O dinheiro não influenciou na vida dessas pessoas ao ponto de levar essas pessoas a deixarem de servir a Deus por terem algum dinheiro. Agora, quando nós olhamos aqui, mesmo sermos ricos,
podemos sermos abençoados, né? Mesmo sem ser rico, podemos ser abençoados pelo trabalho da nossa própria mão, pelo trabalho da honestidade que nós temos praticado e devemos praticar com as nossas próprias mãos. Provérbios 14, verso 23, diz assim a palavra do Senhor, diz: todo o trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, todo o trabalho, ele é uma bênção na vida da pessoa. Não é honesto viver sem trabalhar. A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses, segunda carta, 3, versículo 10, diz que aqueles que não querem trabalhar também não devem comer. Agora imagina, se formos pegar isso ao pé da letra, com essa geração cedo que não quer trabalhar, muitos filhos não ajudam o pai em nada, né, e filhas também. É importante que aquele que queira trabalhar, que queira comer, queira trabalhar, fazer algo na vida é importante. Mesmo na casa, a família precisa do trabalho de todos enganjados. É necessário que tenha aquele que acorda mais cedo para até colocar o lixo fora no dia da coleta, para não colocar na noite antes, os cachorros rasgarem e ficar aquela coisa feia frente da casa. Nós precisamos ser bênção onde moramos com isso. Então é importante, não é honesto viver sem trabalhar, não ganhar dinheiro e também ganhar dinheiro desonesto. A Bíblia não fala disso, a Bíblia repreende a vida de desonestidade. Então é importante que sejamos honestos, temos uma vida de honestidade, né? A palavra de Deus diz lá em Ageu 1, versículo 6, diz: semieis muito e recolhereis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém e não saciais, vestis, porém não esquentais, porque recebe salário, recebe como salário de saco furado, por não fazer a coisa da maneira certa, tá certo? Então é importante que a pessoa entenda sobre isso, compreenda sobre isso. Então, amados irmãos, é importante dinheiro? É importante administrar o dinheiro mais ainda, que devemos saber fazer isso da maneira correta. Agora, até o pastor, ele é pago por dinheiro, né? A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, né? E digno de duplo honorário aquele que preside bem, que prega a palavra de Deus. Eu falo tudo isso aqui para a gente introduzir melhor o assunto dinheiro no lar. Que tipo de incentivo para trabalhar é aceito para ser bíblico e abençoado, né? Que tipo de incentivo para trabalhar é aceito ser bíblico e abençoado? A resposta é quando é um trabalho cujos frutos honra e louve a Deus, a fim de suprir as necessidades pessoais e as necessidades familiares e a obra de Deus. Então é importante tudo isso, certo? É importante que a gente possa entender a palavra de Deus e trabalhar em trabalhos honestos. O cristão, ele não deve procurar um trabalho que não venha honrar o nome de Deus. Não é interessante que o crente esteja lá, por exemplo, bancando o jogo do bicho, nem jogando no jogo do bicho, vendendo a telecena, nem jogando na telecena. Então, talvez, pastor, isso não tem nada demais, que vale arriscar a sorte. Mas isso torna algo desonesto. Você fizer um estudo mais profundo, você saberá. Então, é importante isso, viu? Compreender a palavra de Deus de forma correta, de forma clara, para agradar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Muito bem. O propósito do dinheiro na nossa vida são, primeiro, as necessidades pessoais. Nós precisamos trabalhar para ter com que acudir as nossas necessidades pessoais. É isso que a palavra de Deus explica em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11, diz: procurai viver quieto, tratar dos vossos próprios negócios, e diz mais, trabalhando com as próprias mãos, como vos já tenho mandado, para que andeis honestamente,
para com os que estão de fora, e diz mais, em não necessitando de coisa alguma. Não é interessante, é importante que o crente busque essa parte do trabalho, certo? E é importante buscar essa parte do trabalho, buscar viver de forma honesta diante de Deus e diante também dos homens, diante da sociedade. A primeira coisa, para a necessidade da nossa família, nós trabalhando para suprir a necessidade da nossa família. Nós temos exemplo de uma mulher trabalhadora, na história de Ruth, né? Lá nos versículos 17 e 18 de Ruth, capítulo 2, quando ela estava ali no campo de Boaz, colhendo, diz assim, e esteve ela apanhando naquele tempo, campo até a tarde, debulhou o que apanhou e foi uma efa de cevada, tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra que tinha apanhado, também tirou e deu do que sobejava, e depois de se fartar. Então, vemos que Ruth estava lá apanhando aquelas catagens de cereais no campo de Boaz, e o propósito ali, era que usar aquele dinheiro, aquele alimento para ela e para o suprimento da sua sogra. Além disso, nós devemos ter o dinheiro para suprir e apoiar a obra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos cooperar com a obra de Deus, trazer e suprir a necessidade. Diz que Abraão ele deu o dízimo de tudo que possuía ao sacerdote Melquisedeque, né? Aquele sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que devemos trazer dízimos e oferta à casa do Senhor, para assim não falte o mantimento da casa do Senhor. Então, como crente, o dinheiro no nosso lar tem as bênçãos, suprir as nossas necessidades pessoais, a necessidade da nossa família, suprir e apoiar a obra de Deus e também apoiar aqueles que têm necessidade. É necessário que antes trabalhemos com as nossas próprias mãos para ter com que supra as nossas necessidades e acudir os que têm necessidade. É o que é ensinado claramente no livro de Efésios, capítulo 4, né? Diz, aquele que furtava não furte mais, versículo 28, antes trabalhe fazendo bem com as próprias mãos, para que tenha com que repartir com quem tiver necessidade, né? Isso é bom fazer isso. Então, há essa necessidade de que possamos trabalhar, viver, ganharmos dinheiro para isso. Agora, existem os perigos do dinheiro. E quais são os perigos do dinheiro? A maneira de se obter dinheiro pode determinar como o seu dinheiro é bênção ou perigo, ou maldição. A verdade é que todo trabalho aproveita, é proveitoso, diz, mas ficar só em palavra empobrece. Todo trabalho é proveitoso. Sendo honesto, diz o livro de Provérbios 14, versículo 3, que é proveitoso. Não importa se você é um gari, um agricultor, se você é um vaqueiro, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é até um prefeito, um vereador, conforme que se você receba só aquilo que é seu, que é honesto, aquilo que é devido a você. Se contente com aquilo, então é proveitoso. Na verdade, os tesouros da impiedade nada é proveitoso, quando diz lá em Provérbio 10, né? Provérbio 10, versículo 20, mostra que já o tesouro da impiedade não é proveitoso, é um tesouro de malícia, e isso é algo perigoso. Diz assim a palavra de Deus, diz, prata escolhida é língua do justo, mas o coração do perverso não tem valor nenhum. Então, a prata escolhida aí, isso é tesouro da impiedade, que não vale nada. Deve haver um equilíbrio, né, nisso, um equilíbrio na nossa maneira de viver. E as coisas perigosas. Primeiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos caíram nessa cobiça, desviaram da fé e padecerão muitas dores. Então, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Tem gente que cita por aí o versículo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, de fato, não é o dinheiro. Diz que é o amor ao dinheiro. Ou seja, por amor ao dinheiro, as pessoas fazem o que fazem. Nós temos visto no cenário político, principalmente no Brasil, e aqueles que cercam o cenário político, as pessoas tentando viver de forma exorbitante e se aproveitando dos cofres públicos, né? Hoje
vemos isso claramente nos telejornais, né, no Brasil. E se aproveitando até do momento de crise como esse, para tirar mais do que já tinha. Então, o amor ao dinheiro, a avareza, a cobiça é algo perigoso. A top ganância, né? A top ganância é algo perigoso. Nós vimos dois exemplos na Bíblia de pessoas que trocaram a sua liberdade espiritual por ganância. Nós temos o caso de Ananias e Safira, que mentiram por amor ao dinheiro, em Atos capítulo 5, né? Eles combinaram a fazer algo errado com o dinheiro que era deles. Pedro não estava exigindo nada, a igreja não estava exigindo nada, mas eles, por amor ao dinheiro, tentaram fazer as coisas de forma errada e pagaram com a própria vida. Mas nós temos também Judas, que vendeu Jesus Cristo por 30 peças de prata, por 30 moedas de prata, por um salário mínimo de um trabalhador braçal, meu irmão. Então, já imaginou isso? Judas vende Jesus, trocou o privilégio de estar com o mestre, né, por dinheiro. Tem pessoas que fazem tudo, tem pessoas que se prostituem, que se envolvem com tráfico de droga, que matam, que assaltam, que mentem, né? Tudo por dinheiro. E isso não vale a pena, é algo perigoso. Falta de uso certo com o dinheiro também é algo perigoso. Não saber usar o dinheiro de maneira correta. Provérbios 11, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: o que adquire mais se lhe acrescenta, e o que retém mais do que é justo é pura perda. Então, a alma generosa prospera, aquele que atenta também será atendido. Então, aqui a palavra de Deus, ela mostra claramente sobre esses perigos que cercam o dinheiro. E as pessoas, fazendo mau uso dele, terão grandes problemas nas suas vidas. E aí tem pessoas, por exemplo, homem e mulher, eles são pessoas simples. De repente o homem começa a ganhar dinheiro, a mulher, e se eles forem de igreja, muitos deles às vezes deixam a fé, deixam a igreja, deixam o caminho, depois entra na vida de prostituição, desmancha casamento e etc. Por quê? Porque o dinheiro deu fogo, né? Meu pai costuma dizer isso, que o dinheiro dá fogo nas pessoas, né? Então as pessoas ficam afoitas. Por isso que é importante que a gente coloque ele debaixo do nosso pé como um servo, como um escravo nosso, para a gente fazer com ele o que a gente quer e não ele fazer da gente o que ele bem quer com a gente. E a esperança errada, né? A confiança errada. Nós temos o jovem rico, a sua riqueza cometeu um grande erro. Ele preferiu não seguir Jesus Cristo por causa que tinha muitas propriedades. Diz que ele saiu triste da presença de Jesus ali em Mateus 19, versículo 16 ao 24. E Jesus disse: quão difícil é os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Não por causa da riqueza, mas por causa do amor à riqueza, do amor àquilo que tem. E outra vez Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bem que possui. Agora nós queremos olhar sobre o dinheiro no lar, o papel do dinheiro no lar na família. Qual o seu papel do dinheiro? O dinheiro no lar. Queremos estudar um pouco sobre o contexto do dinheiro no lar. O Salmo 128 é um salmo muito interessante. Diz aqui que bendito, ou melhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e tudo irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como os plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu virás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Veja que salmo bacana que trata da família. Uma família que o pai de família é um homem responsável, que trabalha, que faz o bem com as suas próprias mãos, que a mulher cuida bem da família, né? É como planta de oliveira, sempre frutificando, dando fruto, e os filhos como a mulher como videira frutífera, aliás, os filhos como planta de oliveira. Diz que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O temor a Deus acima de tudo em nossas vidas. E aí nós queremos olhar 4 coisas interessantes a respeito do dinheiro no lar. Primeira coisa, aliás, 3 coisas interessantes. A primeira coisa, o direito do dinheiro no lar.
para quem trabalha. Dinheiro no lar para quem trabalha. É certo que deve ter dinheiro. Quem trabalha, tem. Quem não trabalha, tem dificuldade de ter. E aí a palavra de Deus diz, no versículo 10 e 10 de Mateus 10, diz assim: não leve nem alfanje pelo caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Ou seja, quem trabalha deve receber o seu alimento. E olhando para isso, nós temos lá em 1 Timóteo 3,10, diz que a pessoa não deve ser de sólida ou de top ganância, não deve ser uma pessoa gananciosa. A ganância atrapalha. O dinheiro é certo receber aquele que trabalha. E também, em segundo lugar, a distribuição do dinheiro no lar. É uma coisa que precisa ser bem feita. Sempre é bom ter sabedoria com essa administração do lar. Às vezes o homem é mais bem administrador, às vezes a mulher é mais bem administradora no lar. Então, é importante descobrir aquele que sabe melhor administrar e passar a administração, passar o Ministério da Fazenda da casa para aquele que administra melhor. Diz a palavra ali do rei Lemuel, no versículo 11, diz, do capítulo 31 de Provérbio, diz: o coração do seu marido está nela confiando, e assim não necessitará de despojo. Ou seja, a mulher virtuosa, ela cuida bem dos recursos que chegam no lar. O versículo 12 diz: ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ou seja, uma boa administradora. Então, às vezes é necessário que cada um administre o seu dinheiro, mas aquele que sabe melhor administrar deve ter toda a administração. Sempre é bom dar um pouco de dinheiro. Também a esposa que não trabalha, o esposo, é importante tirar um pouco do dinheiro para ela, para os filhos, caso eles não tenham renda. Mas as esposas, elas cuidam melhor do dinheiro do que os esposos às vezes, né? Isso ajuda muito na economia, né? Você quer ver, saber como a coisa é bem feita, você vá no supermercado sozinho e com R$100, e na outra semana você manda a sua esposa com R$100 no supermercado. E veja quem traz mais mercadoria. Quem traz mais mercadoria que vai ser utilizado, porque às vezes o homem vai lá, aí compra coisas que não tem necessidade ou que já tem na casa, né? Então acontece isso. Então é importante que coloque alguém para administrar. A provisão do dinheiro do lar, né? Da cabeça do lar, que é o marido, das mulheres do lar e dos filhos do lar, recompensando seus pais. Isso é importante. A palavra de Deus mostra que cada um no seu lugar, cuidando do que lhe é devido, e os filhos também. Quando os pais cuidam bem dos filhos, diz que todo homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem, Deus é o cabeça de Cristo, todo homem é o cabeça da mulher. Então, das mulheres no lar, a mulher ajudando a cuidar bem da família, né? E também os filhos no lar, recompensando os seus pais. A palavra de Deus diz que é importante que aprenda a cuidar dos seus. Diz mais: vós irmãos, já não estáis em trevas, né? E etc. Lá em 1 Tessalonicenses, não, em 1 Timóteo 5, eu estava em 1 Tessalonicenses. Ora, é evidentemente que a viúva desamparada espere em Deus e preserva noite e dia em oração. Aí aqui mais para frente, o versículo 4, mais para trás, diz: mas se alguém tem viúva, tiver filhos, netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com os da sua própria família, recompensando seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então você é filho, você tem condição, então você pode ajudar o seu pai. Isso não vai ser mal nenhum para a sua família. Então essas são coisas importantes na vida. Dinheiro é coisa ruim? Não. Como usar no lar? Usar ele no lugar certo. Nunca deixar que ele passe a ser o Senhor da sua vida. Então nós não devemos deixar que dinheiro seja o Senhor da nossa vida. Podemos encerrar hoje à noite concluindo que o orçamento do lar é importante. Diz que faça tudo com ordenança, né? É importante que haja esse tipo de orçamento, de compreensão de ambos os lados, né?
14:40 diz: faça tudo com ordem e com decência. É importante saber fazer as coisas da maneira correta para que o nome de Deus seja glorificado. Pois procurais que o seu homem honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. É importante que haja honestidade. Alguns compram, tomam emprestado, não pagam. É importante que a gente assuma esse compromisso. Sejam pessoas que honramos o nome de Deus, para que o nome de Deus não seja desonrado. Por isso que é importante saber administrar. Se eu ganho 1.000, eu devo procurar viver com aquele dinheiro ou com menos do que ele. Se eu ganho 2.000, do mesmo jeito. Cada um vivendo, não como quer, mas como pode, administrando o dinheiro como ele pode. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quero acrescentar aqui e dizer que não devemos estar ansiosos por coisa, não devemos estar de braços cruzados, sem procurar e sem fazer alguma coisa para melhorar a situação da nossa vida. Mas não devemos estar ansiosos, porque Deus cuidará de nós de maneira especial. Então, a importância do dinheiro do lar. O dinheiro, ele não deve ser o senhor do lar, mas deve ser o dominado pelo lar. Cada um deve saber administrar aquilo que tem, viver de forma honesta. É o que a Bíblia ensina, e isso vale do princípio para casamento. Procurei viver quieto, tratando o vosso próprio negócio, trabalhando com as próprias mãos, como Javum tem ordenado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não tenha necessidade de coisa alguma. Que Deus nos abençoe ricamente, para que possamos fazer a vontade de Deus, de forma que o nome do Senhor possa ser louvado de forma maravilhosa, tá bom? Então nós queremos nesse momento agradecer a Deus pela bondade do Senhor e por tudo que Ele tem dado, para nós e para nossas vidas. E que Deus venha abençoar você que está nos acompanhando, e dando da sua graça para cada um de nós, de forma que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e honrado para sempre. Tá bom? Então fica aí o nosso abraço. Semana que vem, quarta-feira, nós teremos mais uma lição acerca do plano de Deus para a família. Hoje nós aprendemos sobre o dinheiro no lar, como utilizá-lo